Então, eu já venho de uma área de manutenção, desde bem novo aí, tá? Manutenção mecânica, aí eu passei uma época, eu fiz a faculdade, eu fui trabalhar com uma área totalmente diferente, que era educação física. Eu fiz a faculdade de educação física, aí depois de uns 10 anos, eu voltei para essa área, mas na área de refrigeração, tá? Aí eu fui, fiz cursos de ar-condicionado, instalação, né, manutenção, refrigeração residencial, comercial, máquinas de lavar, a linha branca em si, né? E o porquê que eu fui atrás de procurar um curso, né? Sobre reparo de placas, né? Eu tive um problema, dificuldade aqui na minha cidade, né? Eu sou aqui de Campinas, São Paulo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, porém tem muito pouca gente que repara placa de ar-condicionado. Que eu conheço são duas pessoas, por enquanto, né? Já temos mais alguns alunos aí na escola, né? Que aqui da região. E eu tive um problema assim de demorar 25 dias para eu pegar uma placa de um cliente. Foram 15 dias para orçamento, mais 10 para reparo. E a própria pessoa me falou que não dava conta, que é muita coisa, muita demanda. Então, a partir disso, me surgiu uma luz aí. Falei, por que não, né? Já que a gente mexe com manutenção, eu sempre mexi com alguma coisa de eletrônica, mas muito pouco, muito básico, né? E eu sempre gostei de ver as coisas funcionando, né? Fala que a eletrônica, acho que isso que é o gostoso da coisa, né? Você fazer e ver funcionar, né? Isso que dá aquela, é uma paixão mesmo, né? Que dá dessa manutenção, né? Aí eu comecei a pesquisar, né? Pela internet mesmo, conversei com alguns amigos que já trabalham de outras cidades, que já reparam placas, e foi meio que indicação deles também, do Lawander. Aí eu comecei a pesquisar, ver os vídeos, ver essas coisas, e assim, nesse pouco tempo que eu tô aí na AME, né, eu já tenho aprendido bastante, eu já consegui assistir toda a parte da formação, mas vou revisar tudo de novo, porque eu falo, quanto mais a gente assiste e acompanha, mais você vai ter né, um futuro aí, as ideias vão se abrindo aí, né? Então Verdade. é uma coisa que e para o futuro também, né? Um futuro próximo aí eu espero já estar trabalhando basicamente com reparo de placas, né? E a ideia é montar uma equipe também para colocar o pessoal na rua, na parte de instalação e manutenção mesmo de ar-condicionado, né? Então, é ampliar os negócios, a ideia é essa, porque eu já tenho um pouco de idade aí, estou chegando perto dos 50 e só ficar na rua também judia um pouco, né? Então, como eu vi essa oportunidade, eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de eletrônica. Então, eu falei, por que não, né? Falei, eu sempre falo, pessoal, aprendizado não tem idade, né? Então, a gente está sempre se atualizando, sempre aprendendo, buscando coisas novas, né? Então, seria bem por aí, assim, ó. E, assim, foi uma época que o ano passado, agora também já está o calor, está tendo muita onda de calor aqui, e o ano passado começou no inverno, né? A época de julho, agosto, que são meses frios, aqui estava chegando a 40 graus, a 40, 42 graus. E esse problema que eu tive foi em novembro, mais específico. Mas você imagina, um cliente dentro de um condomínio, né? E máquina que não tem placa, não achava placa nem nova para comprar, já era uma máquina um pouco mais antiga. E eu falava, vou esperar, paciência, né? Mas não era a sorte que não era num ambiente que eles ficavam o tempo todo, né? Mas é bem ruim isso, né? Você falar para um cliente que vai demorar 25 dias para uma peça de uma máquina, né? Então é complicado isso daí. Você fica se sentindo na mão, né? Você fica sem ter o que fazer, né? Você fica perdido, fala, ó, eu tô com um trabalho ali para executar e tá parado, né? E não tem pra onde correr, não conhecia, né? Não tinha mais ninguém nem fora, assim, de tanto conhecido, né? E mesmo para os que eu conhecia, que eram de outras cidades, o pessoal também, estava todo mundo cheio de serviço. Então, a ideia é começar abrir esse leque também, né? Eu acho, se não me falha a memória, abril ou maio. Nossa, não lembro direito agora. Uns cinco Eu não meses, mais lembro, ou menos, né? acho que uns 5 meses. Eu Aham. sou daquela turma que vai ficar 1 ano e meio, tá? Eu Ah, fui olha aí, dos. que coisa Ó, boa. até, ó, aqui, ó. Foi dos Aqui, ó. mais rápidos, hein? Foi dos mais rápidos mesmo, porque ganhou 6 vezes, ainda ganhou a camisa, né? Pois é, eu acho que eu fui o terceiro ou quarto, acho, da minha turma. Olha Mas eu aí. falei, é bem legal, falei, fiquei bem contente. E assim, Show de bola. o curso para mim está sendo assim, além do que eu esperava, né, por ser um curso online, bem que o Lawander fala, né,
tem curso para todo o bolso aí, para todo, né? De tudo quanto é jeito, só que você não tem um respaldo mínimo, né? E aqui na AME você tem todo o acompanhamento, tanto pelo Telegram, quanto aos encontros semanais aí, né? Pelo menos 2 vezes na semana, né? Tem os encontros, e isso deixa a gente muito mais confiável, né? De pegar uma placa, reparar, você sabe que você pode contar com pessoas, né? Tanto os próprios alunos quanto os professores, né? Isso é muito legal. Assim, a parte teórica, né, assim, é que eu falo, que tem que rever bastante o conteúdo, porque, assim, você não pode, você tem que manter uma rotina ali, né? Porque senão passa muito tempo, aí você já esqueceu o que estava ali, o negócio é colocar em prática, né? Então você tem que praticar. Isso ainda foi um pouco o que eu demorei para montar minha bancada, porque, assim, eu tenho muito trabalho também. Então, estou tentando fazer uma divisão aí, né, para conseguir fazer as duas coisas e até eu me, assim, como eu já mudei algumas vezes de profissão, né? Então, o que que eu fui fazendo? Fui preparando o terreno para poder, aí chegar uma hora, falou, ó, chega, para aqui, vamos seguir nesse, e sempre foi para melhor. Então, eu falo que isso é uma coisa que com certeza vai dar certo, já está dando certo, né? Mas ainda tem bastante coisa para fazer, para aprender, né? Mas isso é questão de pouco tempo aí, se Deus quiser. A parte teórica, que nem assim, agora eu estou assistindo os seus, ou brincando com eletrônica, né? Então Ah, tem que algumas legal. coisas que eu não entendi, tô assistindo, acho que eu estou no vídeo, no 3 ou 4 ainda, comecei agora aquela parte. Mas tem algumas coisas, aqueles que a gente sempre fala, lei de Ohm, aquelas são coisas simples, porém você tem que praticar ali, fazer, né? Montar aqui, montar ali. Então a sua didática eu consegui pegar um pouco mais fácil, mais rápido, né? Mas apesar de ter assistido já a outra parte, né, aí você meio que revê, né, as coisas. Mas eu achei bem legal também essa parte do brincando com eletrônica. Ficou um pouco mais didático, né, mais lúdico, vamos dizer assim. Mas estamos indo. Então, isso daí eu falo, é questão de estudar mesmo. Alguns componentes eletrônicos eu já conhecia, né? Alguns outros não, já tinha visto, mas por nome não. Então, tem muita coisa que ficar olhando, ver, rever, né? Mas assim, com relação à parte prática, não tenho tanta dificuldade, porque como eu já mexia com solda, com coisa, algumas dicas foram muito importantes, facilitaram bastante o processo, coisas, vamos dizer, simples, porém ajudaram muito, né? Então eu falo que aí está abrindo a cabeça, a mente aí para muita coisa boa, tá? Com certeza. Então, de placa de ar-condicionado, é muito pouca coisa ainda, tá? Às vezes eu troco um capacitor de uma placa, um botão, liga e desliga, são coisas mais simples, né? Mas, assim, eu tenho bastante coisinha eletrônica que eu estou usando aqui, que eu tenho na minha oficina, eu estou aproveitando para ir mexendo com essas coisas, são um pouco mais simples, coisas de adega eletrônica. Eu tenho bastante cliente que tem essas adegas de vinho, né? Então, eu tenho arrumado bastante dessas plaquinhas. Antes eu só trocava capacitor, que era o que eu via lá, tá estufadinho e tal, vamos trocar isso aqui. Então, aí tem capacímetro, tudo, né? Mas quando eu via que era algum outro componente, eu já, não, isso aqui eu não arrumo, tem que trocar a placa. Então, no fim, eu tenho algumas adegas até aqui, que o pessoal fala, não vou arrumar, fica para você. Então, agora eu estou começando a mexer com elas e reparando, né? Mas ar-condicionado ainda eu preciso montar a bancada com compressor, com as outras partes de ar-condicionado mesmo, né? Eu não consegui ainda. Eu tenho algumas máquinas aqui, mas é tudo convencional, então eu tô atrás de alguma coisa inverter, né? Mas espero que seja em breve isso, tá? Com certeza, porque não dá para esperar, não. Sim, é só você entender o circuito, né, o funcionamento da coisa, porque muita coisa que tem numa placa de ar-condicionado tem equipamentos comuns, né? Em outros equipamentos, né? Que não são de ar-condicionado, mas tem muita coisa básica que tem nas outras, né? Então, eu falo, eu estou pegando o que tenho aqui, fazendo, estudando em cima, e até para soltar um pouco mais para na hora que pegar de ar-condicionado já, né, começar a entender melhor, né? Fica, acho que mais fácil até. Aham. Eu achei bem motivacional, né? A coisa assim dá um up mesmo, né? No pessoal, eu acredito, né? Eu pelo menos me senti assim. Achei bem legal os desafios, né? O pessoal, que nem a Sayonara que está no nosso grupo lá, né? E ela está sempre perguntando, colocando coisa lá, vamos fazer, vamos, né? E assim,
Porque nem eu falei, eu não tenho tudo para essa primeira semana, então eu vou ficar devendo algumas coisas. Eu estou correndo atrás, ainda tem amanhã, né? Vamos lá, vamos tentar. Mas eu falo isso, esse tipo de incentivo eu achei bem legal também, muito bacana. Porque é aquela coisa, não é simplesmente vender um curso, né? Pelo que eu tenho visto, lá onde eles se preocupa muito com isso de, não, eu estou te vendendo, mas eu quero ver você fazendo, né? Não é simplesmente vender um curso. Então, isso eu acho muito, muito legal, tá? Isso tá de parabéns mesmo. E eu recomendo para quem puder aí, recomendo, que é uma coisa nova e vai atrás, não deixa não. Não deixa passar a oportunidade, né? Para que todo mundo. E ele, assim, eu já percebi, né? Ele é um estudioso aí de mão cheia, né? Ele É verdade. gosta de estudar, ele se aprofunda bastante, né? Isso eu acho bem legal também dele. Então, eu falo assim, pessoas assim que a gente precisava mais, né? E infelizmente ele não tem, mas ainda bem que eu encontrei ele aí, vocês, né? Porque falo que é uma equipe muito bem estruturada. Então, de parabéns mesmo. Show de bola, Oswaldo. E a sensação de reparar as placas? Você vê uma coisa funcionando, fala, não tem preço, tá? Você fala, não, só arrumei, manda embora. Nossa, mas é uma sensação muito boa. Você vê um equipamento que não está funcionando, você vai ali, entende o processo, como funciona, né? E você conseguir reparar, deixar aquilo ali funcionando, nossa, é muito prazeroso, é bem legal mesmo. Isso eu falo, não tem. Eu até converso com a minha esposa, coisa assim, ela fala, nossa, parece criança, né? Quando você está na bancada, fala, isso aqui, se deixar, eu perco a hora, né? Então, eu gosto, é uma coisa que para mim é muito prazeroso, tá? Isso, não, eu falo, não tem dinheiro que pague, dinheiro é consequência, né? Isso, eu já tive cliente assim também, eu tive um cliente que ele tinha uma adega, só que era uma adega grande, era uma geladeira mesmo, né? E ele falou, o pessoal de assistência técnica autorizada não conseguiu arrumar. Ela tinha, era bem, bem complexo a parte eletrônica, né? Ele falou, tenta fazer o que você conseguir, se ela funcionar, para mim tá bom, senão eu vou jogar fora. Era uma adega, depois eu fui ver o preço, custava 21 mil reais. Era uma coisa caríssima. E aí ele falou, se você conseguir fazer, eu falei, posso mexer nessa parte eletrônica, trocar. Eu tirei toda aquela parte que era muito complexo mesmo, e fiz uma coisa mais simples, eletrônica mesmo, só que eu não montei, né, a parte assim, eu só comprei as coisas prontas, mas eu montei toda a estrutura e funcionou. E ele ficou super contente, né? Cobrei um valor até que razoável, mas ele falou, eu sei que você consegue, então vê para mim se você consegue fazer. E no fim deu certo, né? Então eu sempre fui meio, desde criança, sempre gostei de montar, desmontar, principalmente brinquedo, coisa assim, eu desmontava muita coisinha eletrônica, né, e montava de novo, fazia funcionar. Então, desde criança eu sempre gostei disso, né? Só que agora é uma coisa que eu quero aprofundar, né? Para a vida aí também, né? Quando criança era brincadeira, agora é profissional, né? Não deixa de ser Pois é, brincadeira com também, porque a gente certeza. faz o que gosta. É, sim, eu falo, é muito legal, eu falo, eu fico contente. Eu falo que eu vou para a bancada, vou brincar, né? Mas é muito legal, muito gostoso mesmo. Sim, sim. Como eu te falei, né? Eu tenho, assim, eu não queria deixar meus os clientes na parte de instalação, então eu já estou montando um projeto para montar uma equipe mesmo, né? Para colocar essa equipe na parte de instalação, né? Instalação e manutenção e começar, a princípio, eu na parte de manutenção de placas e, quem sabe, aí, futuramente, montar uma Lautec, né? Como uma Lautec aí, com uma equipe dentro da parte eletrônica, né? De poder virar um coringa, pelo que eu vejo aí o Lawander. Ele entra quando a coisa não, quando a coisa pega, né? Fica mais difícil, alguma coisa que precisa mesmo de alguém, né? Assim, com mais conhecimento, não que os outros não tenham, né? Mas às vezes é alguma coisa que, por exemplo, ele tem mais facilidade, né? Então a ideia é essa, a montar, começar a crescer, aumentar os negócios mesmo. Esse é o objetivo. Sim, que nem assim, eu falei até com ele, acho que foi na apresentação, né? Que a grande dificuldade, acho que em todos os lugares, não só aqui, é você arrumar mão de obra, né? Quem queira trabalhar, quem tem interesse mesmo, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa, mas é o que ele fala, não adianta você falar que não tem, você tem que
coloca um, vai, né? Você tem que ir peneirando aí, né? Então não tem jeito. Esse é o mercado. Você arrumar pessoas com vontade e que gostam da coisa, né? Mas vamos lá, vamos correr atrás. Eu acho que assim, a dica que eu passo, como eu tenho um pouco eu trabalho também na área de linha branca, né, com máquinas, coisas, na escola que eu fiz um dos cursos, só para constar aí, para você ter uma ideia, eu fiz um curso uns anos atrás de lave seca e tal. Hoje eu tive a oportunidade, já tem um ano e meio mais ou menos, que eu dou aula nessa escola que eu fiz curso. Então, eu acho que você tem que sempre continuar buscando conhecimento, né? E como eu já vinha de uma área que eu dava aula, tal, então eu tenho essa facilidade, vamos dizer assim, né, de poder estar passando conhecimento também. Eu acho que é bem legal isso, né? E é o que eu falo para meus alunos também, às vezes, eu falo, ó, você fez um curso aqui, mas não acaba aqui. Aqui é só uma base. Você tem que, daqui você vai voar. Então, é continuar estudando, não desistir na primeira barreira, não deixar a peteca cair, levanta a cabeça, vamos lá. Você vai tomar várias cabeçadas aí, mas não desistir nunca, tá? Isso eu falo que é primordial. Você vê aí os grandes aí, pergunta para qualquer um deles o que ele passou para chegar lá, né? Então, eu falo, a gente vê isso muito no futebol. Tem gente aí que faz 10, 12 peneiras para fazer um teste de futebol e entra na. A pessoa fala, você não vai conseguir nunca. E o cara aí é milionário hoje, né? E um baita jogador. Então, em todos os ramos, eu acho que são assim, né? Então, nunca desistir. Eu vejo que tem alguns alunos aí que têm um pouco mais de dificuldade. Eu tenho as minhas dificuldades, é lógico. Então, a gente tem aí um grande exemplo aí de pessoa maravilhosa aí que está aí sempre com a gente, o seu João. Ele, quantos anos ele trabalha com eletrônica, né? Uma vida aí praticamente, e ele está sempre ajudando. E ele tem as dúvidas também, né? Como todo mundo, ele tem as dúvidas dele. Então, eu falo que a vida é um aprendizado, você não pode parar nunca, né? E eu falo pro pessoal, não desiste, não, vamos aprender, não está conseguindo, vamos ter pergunta, falo, pergunta é muito importante, né? Porque às vezes a Lander abre lá também, ó, vamos perguntar. Aqui eu tô aqui para vocês perguntarem. Porque não adianta depois que sair, não é? Vai ficar mais difícil. Então, nos encontros que a gente tem ao vivo aí, eu acho que é muito importante. Tem dúvida? Joga lá. Pode ser uma coisa simples, mas para mim é uma coisa que eu não estou sabendo, né? Então, não desistir nunca, tá? Isso acho que é o recado que eu tinha aí para o pessoal.